Bom dia a todos. Vamos dar início à quarta aula do primeiro curso de Raciocínio Clínico da Universidade Federal de Berlândia. Meu nome é Júlia de Mello, eu sou acadêmica do 7º período do curso de Medicina da UFO e eu serei a moderadora da transmissão de hoje. Para os alunos que realizaram as inscrições, o formulário de presença será disponibilizado ao término da aula e ficará aberto por 30 minutos depois da sua abertura. É necessário 75 de presença no curso para gerar o certificado. Nós vamos deixar o chat aberto para perguntas e algumas dessas perguntas serão respondidas pelo palestrante ao término da exposição. Além disso, nós gostaríamos de destacar que o curso foi criado com o objetivo de elucidar os mecanismos fisiopatológicos das grandes síndromes médicas e, assim, auxiliar os alunos no aprimoramento do seu raciocínio clínico. Por isso o título, da fisiopatologia ao diagnóstico. E, por entendermos a relevância dessa proposta para a comunidade acadêmica, as aulas ficarão gravadas neste canal até o término do curso. Convido agora o professor Dr. Luiz Cláudio de Carvalho Duarte, que é médico pela Universidade Federal de Berlândia, hematologista pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. É professor do curso de Medicina da UFO e preceptor da residência médica de Cancerologia Clínica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia. Hoje dá continuidade ao primeiro módulo do curso com a palestra Síndrome Anêmica. Bom dia, Dr. Luiz. Bom dia, Júlia. Primeiro, queria agradecer o convite da doutora Badia, do doutor Marcos, para falar um pouco sobre anemia, e agradecer a Júlia também por me ajudar a colocar essa aula online. Eu acho que nós podemos começar. Vamos começar, então. O senhor pode clicar em apresentar na tela do senhor. Ok. Já está na tela. Ok. Então, nós vamos falar um pouco sobre anemia, que é uma patologia que é frequente nos pacientes, tanto em ambulatório quanto nos pacientes internados. Então, a gente tem que compreender um pouco do mecanismo fisiopatológico das anemias. Primeiro, falar um pouquinho da embriologia, que as primeiras células do sangue aparecem no saco vitelino, em torno da 3ª semana do desenvolvimento embrionário. Então, essas células não aparecem inicialmente na medula óssea. Então, elas vão para o fígado, primeiro aparecem no saco vitelino, depois vão para o fígado, e só depois que elas migram para a medula óssea, em torno do 4º mês de gravidez. Depois que se inicia a produção das plaquetas, dos leucócitos e dos eritrócitos, que é o objetivo desta aula de hoje. Aqui sobre a hematopoese, nós temos a célula-tronco hematopoética, que vai dar origem a todas as outras células do sangue. Vai dar origem às células do sistema linfóide, que vai dar origem aos linfócitos B, aos linfócitos T, aos linfócitos NK também. Essa célula vai se diferenciando também para as células do setor mieloide, dando origem aos basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, que no tecido são os macrófagos, dando origem também aos megacariócitos, que vão produzir as plaquetas. E dá origem às hemácias, que é o objetivo dessa aula de hoje. Então, essa célula imatura vai multiplicar, se diferenciar, dar origem dentro da medula óssea aos proeritroblastos, que possuem fases de maturação desse proeritroblasto dentro da medula óssea. Depois, esse proeritroblasto na medula óssea vai perder o núcleo e vai cair na corrente sanguínea, Então, quando ele cai na corrente sanguínea, ele cai sem núcleo.
Se aparecer eritroblasto nucleado na corrente sanguínea, tem alguma patologia, tem alguma coisa por trás, levando à presença desse eritroblasto no sangue periférico. Então, o reticulócito no sangue periférico, ele ainda tem RNA residual. Depois, com o passar 1, 2 dias, ele perde esse RNA residual e dá origem à hemácia, a hemácia com suas funções adequadas para o transporte de sangue, transporte de oxigênio no sangue. Qualquer defeito nessa diferenciação da célula tronco hematopoética até a hemácia, defeito genético, falta de nutrientes e outros, podem levar a um quadro de anemia. Só lembrando que essa célula tronco hematopoética é a célula que a gente usa para o transplante de medula óssea, que a gente injeta essa célula no paciente depois de colhido e dá uma medicação para estimular que ela se diferencie em todas as outras células do sangue para produzindo essas células para povoar novamente a medula óssea. Então, dentro da hemácia, nós temos uma hemoglobina, que é importância fundamental para o transporte de oxigênio, que é vital para todo o equilíbrio, né, e as funções celulares. Então, a gente, dentro da estrutura de hemoglobina, nós temos 2 cadeias betas e 2 cadeias alfas. No centro da molécula de hemoglobina, nós temos o grupo M. E no centro do grupo M, temos o átomo de ferro. Lembrando que, por exemplo, na talassemia beta, nós temos falta da cadeia beta, na talassemia alfa, deficiência na produção de cadeia alfa. Então, aqui o ferro é fundamental para o transporte de oxigênio, né? Como a gente está vendo aqui, ele aceita e doa elétrons, facilitando o transporte de oxigênio. Sobre a anemia. Em adultos sadios, 1% dos eritrócitos são produzidos e destruídos diariamente. Circulam por aproximadamente 110 a 120 dias e, como eu disse, os reticulócitos degradam seu RNA e diminuem de tamanho 1 a 2 dias depois de estarem presentes na circulação. Qual a fisiopatologia da anemia? A anemia resulta quando a meia-vida dos eritrócitos diminui para menos de 110 dias, sem um aumento compensatório na produção dos reticulócitos, ou quando a produção desses eritrócitos é menor que a destruição fisiológica. Como diminuição da produção reticulocitária? Se a gente tiver deficiência de nutrientes necessários para a síntese desses eritroblastos, como ferro, cobalamina, folato, vai ter uma produção diminuída. Se tiver deficiência de eritropoetina, como numa insuficiência renal, ocorre diminuição na produção dos eritroblastos, que a eritropoetina é o hormônio que estimula a medula óssea, né, a produzir os eritroblastos. Se ocorrer um aumento, né, da apoptose dos eritroblastos, que a gente pode ver em algumas doenças, como numa mielodisplasia, onde que as células do sangue são produzidas com defeitos. Aí pode ocorrer alguma via de sinalização que vai induzir a apoptose desse eritroblasto dentro da própria medula óssea, né? Só lembrando a apoptose, que é a morte celular programada. Pode ocorrer também diminuição da produção de reticulócitos, de hemácias, né? Pelos defeitos intrínsecos no progenitor eritróide, como na hipoplasia, na mielodisplasia também. Na hipoplasia, ocorre um defeito na célula tronco que não consegue multiplicar e levar à produção de todas as células do sangue. E se na medula óssea a gente tiver infiltração por outras neoplasias, como câncer de mama ou qualquer outra neoplasia. Então, essas são causas de diminuição da produção reticulocitária, e a gente também pode ter anemia por diminuição da meia-vida desse eritrócito, né, dessa hemácia, como no sangramento, ou está produzindo adequadamente, mas está destruindo muito, como é visto na hemólise. Para avaliação do paciente com anemia, é muito importante a história clínica, né,
e um exame físico bem feito, né? Eu dou aula de semiologia também, além de hemato, então história e exame físico são fundamentais. Na história, a gente pode estar vendo se ele possui alguma outra patologia que pode estar causando anemia, como insuficiência renal, artrite reumatoide e outras, né? No, na história, ver se ele é descendente de italiano, espanhol, que tem maior incidência de talassemia nessa população. Se ele possui anemia, né, desde o nascimento ou não, isso vai ajudar no diagnóstico do paciente. No exame físico, a gente tem que atentar às adenomegalias, né, se o paciente possui, vocês tiveram aula de fisiopatologia das adenomegalias, por exemplo, na leucemia linfóide aguda, o linfoblasto pode invadir os linfonodos e aumentar os linfonodos dessas adenomegalias. Então, isso tudo vai ajudando a gente o nosso raciocínio clínico para o diagnóstico da anemia e o diagnóstico do paciente. Então, se o paciente também possui petequias, equimoses, isso fala que além da anemia, a gente examinar, além da anemia, a gente vê que tem uma deficiência de plaquetas, então ele pode ter uma bicitopenia, pode ter um problema, né, intrínseco da medula óssea, né, como uma leucemia. Se tiver febre, pode sugerir que também os leucócitos estão baixos, que esse paciente possui uma neutropenia, aí você pode pensar, né, que ele tem uma pancitopenia, tem equimose, tem deficiência de plaqueta, tem febre, pode ser deficiência de neutrófilo, e no exame físico tem uma anemia. Então, ele tem uma pancitopenia, que pode ser secundária a um problema intrínseco na medula óssea. No exame físico, só colocando aqui um parênteses, tem um trabalho que mostrou a sensibilidade do profissional detectar a anemia. E essa sensibilidade variou desde 19% a 70%. Mas o que ele colocou nesse trabalho? Que o estudante, no início da semiologia, essa sensibilidade é menor. E com o passar dos períodos, né, durante o curso, mas no final do curso, e com a experiência profissional do paciente, é mais fácil detectar que o paciente possui anemia pelo exame físico. Eu acho que o importante na semiologia, nos primeiros períodos, é a gente, pelo menos, saber se o paciente tem ou não anemia. Não precisa saber se é 2 ou 3 cruzes. Pelo menos se tem ou não, e depois saber se é 1 ou 4 cruzes. Depois, graduação entre 2, 3 cruzes, eu acho que é com o tempo, com experiência profissional. E também a detecção, nesse trabalho mostra a detecção de icterícia, né, que a gente faz muito isso quando está nos primeiros períodos na semiologia. A gente vai ver o paciente tem anemia, tem icterícia. E com a bilirrubina acima de 3, é mais fácil a gente detectar também um paciente com icterícia. Quais são os sinais e sintomas de um paciente com anemia? Vai depender do grau da anemia e da velocidade que ocorreu esta anemia, demanda de oxigênio pelo paciente. Por exemplo, um paciente atleta, né, que tem sua hemoglobina de 14, nos 3 meses caiu para 10, ele vai sentir que sua capacidade está menor, né, que seu desempenho está menor. Ao passo, por exemplo, o paciente idoso, mais sedentário, que tem uma doença diverticular dos colos, que vai perdendo sangue devagarzinho, não faz atividade física, às vezes essa anemia vai ser assintomática. Então, o sinal-sintoma vai depender disso, da velocidade e da demanda de oxigênio que o paciente possui. Só lembrando aqui que a indicação de transfusão de hemácias, né, não tem um valor. A hemoglobina de 7 tem que transfundir todo mundo. Não existe. A indicação de transfusão de hemácias é de acordo com o quadro clínico do paciente, o que ele sente, né? Tem paciente que tem hemoglobina de 6, está assintomático, não tem nenhum risco de coronariopatia, nada, ele vive com a sua hemoglobina de 6, né? Por exemplo, quando o paciente tem aplasia de medula óssea, não produz plaqueta, não produz leucócitos, não produz hemácias. Você não quer que ele fique hemoglobina 10 ou maior. Se ele viver bem com hemoglobina de 6, ele fica com hemoglobina de 6, tá certo? Então, a indicação de transfusão é
de acordo com o sintoma do paciente, e não o valor da hemoglobina. E o organismo, né, é sábio, ele lança mão de alguns mecanismos para compensar a anemia. E o principal mecanismo, né, ocorre nos eritrócitos, que é o aumento da concentração de 2,3-DPG. O que esse 2,3-DPG faz? Ele se liga à hemoglobina e facilita a dissociação do oxigênio da hemoglobina para o tecido. Então, está com hipóxia textual, aumenta 2,3-DPG, esse oxigênio sai mais fácil da hemoglobina e vai para o tecido para ser utilizado pela célula. No coração, a gente aumenta o débito cardíaco e ocorre também, no caso mais grave, uma vasoconstrição periférica, preservando a oxigenação dos órgãos principais, como cérebro, coração. Qual a definição de anemia? É uma redução no número de hemácias circulantes. Como eu disse, né, ela fica circulando em torno de 120 dias. E como que a gente detecta, né, anemia? A gente detecta pela hemoglobina. Pela Organização Mundial de Saúde, no sexo masculino, é definido anemia quando é menor que 13,5 a hemoglobina, em mulher menor que 12. Tem algumas situações especiais, por exemplo, na gravidez, a gente tem anemia dilucional da gravidez. A grávida retém mais água, então com isso vai diluir, né, as hemácias, vai diminuir a hemoglobina, mas essa anemia é dilucional. Nas altas altitudes, pela hipóxia, pode aumentar a hemoglobina. Aqui é só no paciente que está em tratamento de câncer, tem uma pequena diferença do critério de anemia no homem, que é menor que 14. Mas eu acho que é importante guardar 13,5 para homem e 12 para mulher. Quanto à classificação das anemias, a gente tem uma classificação morfológica e uma classificação cinética. A classificação morfológica leva em conta o tamanho das hemácias, e a classificação cinética considera o mecanismo responsável pelo aparecimento da anemia. Eu gosto muito da classificação cinética, mas é importante a gente saber as duas. Dentro da classificação cinética, a gente tem um equilíbrio entre a produção, a liberação e a destruição ou perdas das hemácias. Então, tem 3 jeitos de ter anemia. Ou não está produzindo, ou está sendo destruído, ou está perdendo. Não tem outro jeito, né? Raciocinando pela classificação cinética, por esse mecanismo fisiopatológico, eu acho que é fácil. Ou não está produzindo, ou está destruindo, ou está perdendo. Pode ter também mais de um mecanismo associado. Então, quando a gente está na semiologia, examinando o paciente, tem anemia? Tem. Aí você já olha se tem icterícia, né? Porque se tiver anemia, icterícia pode ser uma anemia hemolítica. Então, a gente já pergunta, o que você acha que está acontecendo com esse paciente? Ele ou não está produzindo, ou não está destruindo, ou está perdendo. Anemia por diminuição da produção. Se ocorrer deficiência de nutrientes necessários para a síntese das hemácias, como vitamina B12, ácido fólico ou ferro, né, você vai estar diminuindo a produção. Pode diminuir a produção por alteração na medula óssea, que é igual eu falei, anemia aplásica, né, anemia plástica. Apesar de chamar anemia, nessa patologia a gente tem uma ausência, quase ausência completa de produção de leucócitos, de plaquetas e das hemácias, mas é classicamente chamado anemia aplásica. Tem a aplasia pura da série vermelha, que é mais rara. Tem as mielodisplasias, que ocorre um defeito na produção das células do sangue, um defeito qualitativo e quantitativo. Então, o paciente pode cursar com bicitopenias ou pancitopenias de grau variável. Uma infiltração da medula óssea, ela não vai conseguir produzir também de uma forma adequada. Pode ocorrer uma supressão da medula óssea, levando à diminuição da produção também, por quimio ou radioterapia e uso de medicações também. Ainda por diminuição da produção, por deficiência de hormônios, dentre o principal, igual a gente falou, a eritropoetina. E na anemia de doença crônica também, a gente tem uma diminuição da produção das hemácias, né, e nas neoplasias. Só lembrando aqui da importância da síntese de eritropoetina. Quando o sangue passa no rim
menor tensão de oxigênio, ele estimula o rim a produzir eritropoetina, que vai estimular a medula óssea, aumentar a produção de eritroblastos, né, para tentar compensar a anemia. E, então, a gente falou anemia por diminuição da produção, então agora vamos falar causa de anemia por aumento da destruição das hemácias. A gente pode ter as anemias hemolíticas hereditárias ou adquiridas. Dentre as hereditárias, nós temos a esferocitose. O que é a esferocitose? A gente tem no citoesqueleto da hemácia, né, algumas proteínas, como a anquirina, espectrina. Na esferocitose hereditária ocorre um defeito nessas proteínas do citoesqueleto da hemácia. Então, ela vai ficar parecendo uma esfera mesmo, vai ficar mais menor e mais concentrada, né, hemoglobina, vamos dizer assim. Aí, com isso, quando ela passa pelo baço, o baço acha ela com defeito e destrói. Então, essa doença pode dar uma esplenomegalia e uma anemia hemolítica. E quando a gente vê a lâmina no microscópio, lá no laboratório, a gente vê a presença desses esferócitos. Outra anemia hemolítica hereditária que nós temos, por exemplo, a anemia falciforme, que é bem conhecida, né, em que ocorre defeito na síntese da globina, né, ocorre troca da valina pelo ácido glutâmico, né, levando a hemácia, quando em baixa tensão de oxigênio, a adquirir essa forma de foice. Com isso, pode ocorrer obstrução dos pequenos vasos arteriais, levando aos vários quadros clínicos, né? O mais acentuado são as dores ósseas, por infartos, né? Ósseos ali, levando a dores de intensidade variável. Muitas vezes o paciente precisa de morfina. Esses pacientes, né, por obstrução também dos pequenos vasos esplênicos, né, ele vai com o tempo ter uma autoesplenectomia, que a gente fala, vai ficar sem baço, então vai aumentar o risco de infecções por germes capsulados. Então, o paciente falciforme, quando chegar no pronto-socorro, né, ele tem que ser, como todo paciente, olhado com muito cuidado, né, e risco de infecção alto também. Temos as talassemias, como eu disse anteriormente, com deficiência na síntese da cadeia alfa, cadeia beta da hemoglobina, que também é uma forma hereditária. É mais frequente nos pacientes descendentes ali perto do Mediterrâneo, na Itália, Espanha, Portugal. Nós temos também, por aumento de destruição, as anemias hemolíticas adquiridas. Por exemplo, na anemia hemolítica autoimune, em que tem uma presença de um anticorpo destruindo a hemácia, levando à hemólise dessa. A gente tem uma doença mais rara, mas que de vez em quando a gente encontra na sala de emergência, que é a púrpura trombocitopênica trombótica. O que é isso? Nessa doença, ocorre um defeito de uma proteína e ocorre formação de microtrombos nos pequenos vasos arteriais. Aí, formando esses microtrombos, quando a hemácia vai passar, ela se destrói nessas espículas dos trombos, aí levando a uma anemia hemolítica, certo? E ela pode cursar com diminuição de plaquetas, porque está consumindo plaquetas nesses coágulos, e quando ocorre formação desses microtrombos nos vasos cerebrais, pode cursar com quadro neurológico, pode cursar com insuficiência renal, por obstrução dos pequenos vasos arteriais também. É um quadro que a gente tem que ficar atento, que possui uma gravidade, uma mortalidade muito alta. Então, se suspeita dessa patologia, é uma urgência que a gente considera urgência hematológica. E a gente pode ter também anemia hemolítica adquirida, por exemplo, na malária, porque o plasmódio, ele fica dentro da hemácia e leva à destruição da hemácia, levando a essa anemia hemolítica. Só lembrando aqui da destruição dos eritrócitos, né? Então, a fonte da bilirrubina lá. O sistema mononuclear fagocitário, né, vai destruir as hemácias, né, vai se dividir na globina e grupo M, e através da metabolização do grupo M, que vai dar origem à bilirrubina indireta. Por isso que na hemólise, né, a hemácia está sendo destruída, a gente tem um aumento de bilirrubina indireta. E anemia por perda sanguínea, que a
deficiência de ferro é a causa mais comum nos Estados Unidos e na Europa, né? A anemia ferropriva é a anemia mais frequente no mundo. Quando o sangramento é visível, né, é fácil a gente fazer o perfil do ferro e determinar que essa anemia é ferropriva. Mas pode ocorrer sangramento oculto, né, que às vezes precisa de uma investigação maior. Lembrar no idoso, né, a doença diverticular dos cólons, né, mas não esquecer também naquele paciente com alteração de hábito intestinal, paciente com uma dor epigástrica importante, né, da gente lembrar dos adenocarcinomas de cólon, mesmo carcinoma ou úlcera gástrica. E tem o sangramento induzido também, né? Por exemplo, mesmo durante a hemodiálise, sempre fica um pouco de sangue no circuito da hemodiálise, e isso pode contribuir para a anemia nesses pacientes. Só voltando aqui, também exames repetidos, né? O paciente está internado na enfermaria de medicina interna ou qualquer enfermaria. A gente também não ficar, passa a visita de manhã, ele já colheu o exame no dia anterior. Aí na visita fala, não, agora vamos colher o dosagem de amilase, lipase. Aí a gente tem, não, vamos colher logo para ver como é que está. Mas às vezes deixa para outro dia, não ficar colhendo frequente, né? Às vezes a gente quer colher rápido para passar para o staff no outro dia. Mas vamos colher no outro dia, que ele já tem que colher para não piorar o quadro de anemia desse paciente. É só o bom senso mesmo. E anemia por perdas sanguíneas, né? Outras causas, né? Sangramento durante cirurgia, uso de anticoagulantes, né? Os pacientes hemofílicos, às vezes, fazem grandes hematomas, né? Hematoma de pessoas, que é interno, aí ele vai cair essa hemoglobina, né? Vai levar um quadro de anemia. Só lembrando que 20% das mulheres em idade menstrual não possuem um estoque de ferro. Então, mesmo um sangramento um pouco de menor intensidade pode ocasionar anemia. E a anemia ferropriva, né, a principal causa em mulheres em idade fértil é a menstruação. Então, sempre a gente pensar nessa causa de anemia ferropriva em mulheres em idade fértil. Agora, falar um pouquinho da classificação morfológica, que considera, né, o tamanho da hemácia, né, que é o volume VCM, volume corpuscular médio. A gente tem as anemias macrocíticas, microcíticas e normocíticas. Dentro das macrocíticas, né, são condições que aumentam o número de reticulócitos, né, são aquelas que a gente já falou por deficiência de vitaminas, né, deficiência de folato, de cobalamina, o uso de AZT, hoje quase não se usa mais, né, o AZT no paciente HIV positivo, mas ele era um pouco causa de anemia. Maturação normal das hemácias, igual eu falei nas síndromes mieloplásicas, a gente tem nas leucemias agudas, porque a medula óssea está, nas leucemias agudas, vai estar invadida, sim, invadida não, vai estar sendo produzido lá muitas células jovens, que são os linfoblastos ou mieloblastos. Aí não vai ter espaço para produzir os eritroblastos, né? E tem outras causas também, entre elas o abuso de álcool, lembrando que o álcool é mielotóxico também em grande quantidade. Doença hepática, hipotireoidismo também pode levar a uma macrocitose. Das anemias microcíticas, né, que é acompanhada da diminuição do conteúdo de hemoglobina das hemácias, então uma hipocromia, tá certo? A gente tem pela diminuição da disponibilidade de ferro, né, deficiência de ferro, ou na anemia de doença crônica, ou diminuição da síntese com anemia sideroblástica. Na redução da produção de globinas, talassemias, as hemoglobinopatias, né, tá certo? Anemias microcíticas, e pode ocorrer um defeito na absorção e no transporte de ferro. Lembrando que as principais causas de anemia microcítica são a deficiência de ferro, é a principal causa de anemia no mundo. Depois, no diagnóstico diferencial da anemia ferropriva, entram as talassemias, que é uma anemia microcítica também, e anemia de doença crônica numa fase bem mais tardia, porque a anemia de doença crônica, ela é normocítica, normocrônica.
Só em fase muito tardia que ela passa a ser microcítica. As anemias normocíticas, normocrômicas, né, igual eu disse, anemia de doença crônica, né, a anemia de insuficiência renal crônica também é normocítica. Eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da anemia megaloblástica. Aqui nós temos o eritroblasto dentro da medula óssea, né, tá certo? Esse é o núcleo do eritroblasto. A gente fala que, com o tempo, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês podem falar que tem uma dissociação na maturação do núcleo e do citoplasma. O núcleo está maduro, com o citoplasma imaturo, com aspecto rendilhado. Não houve ainda uma condensação, né, do DNA. Então, a gente fala que tem uma dissociação núcleo-citoplasmático e ele está maior, por isso anemia megaloblástica. Então, a gente tem uma medula óssea com hiperplasia do setor eritroide, com presença desses megaloblastos, tá certo? E ela ocorre por uma deficiência de síntese de DNA, por carência de vitamina B12 ou folato. Anemia megaloblástica, só lembrando que a gente possui um estoque grande no organismo de vitamina B12, tá certo? Então, vai levar muito tempo para a gente ter uma anemia megaloblástica por deficiência de B12, se a gente parar de ingerir vitamina B12. Os veganos, né, não ingerem a vitamina B12, tá certo? Não ingerem nenhum produto de origem animal. Então, com o passar dos anos, eles vão apresentar deficiência de B12. Não é que eu sou contra o paciente, a pessoa ser vegano, mas tem que lembrar que, com o passar dos anos, pode ter deficiência de B12, aí ele faz a reposição de vitamina B12, sem problemas. Mas ficar atento a isso quem for vegano. Então, aqui, na fisiopatologia da anemia por deficiência de B12, a gente tem a ingesta, né, das proteínas, aí a cobalamina é liberada dos alimentos pela pepsina no estômago, se liga a outra proteína R, e ocorre a secreção do fator intrínseco pelas células parietais, que se liga à cobalamina. E essa ligação, fator intrínseco com cobalamina, vai para o íleo, e no íleo é absorvida a vitamina B12, quando se liga aos receptores dessa proteína. Então, qualquer falha, em qualquer ponto que ocorrer aqui da absorção de vitamina B12, em qualquer ponto que ocorrer a falha, vai ocorrer uma deficiência de vitamina B12, em vários pontos que a gente pode ver isso. Tá certo? Aqui mostrando lá, lembrando da bioquímica, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito, mas é importante a gente saber um pouquinho. Cobalamina e o folato entram como cofatores na transformação da homocisteína em metionina, certo? Então, a deficiência de vitamina B12 ou de folato pode aumentar a homocisteína sérica. E a vitamina B12 é importante também como cofator na transformação de metilmalonil-CoA para succinil-CoA. Então, o ácido metilmalônico pode estar aumentado na deficiência de B12. Por que isso é importante? Quando você for fazer o diagnóstico de anemia megaloblástica, a causa, você às vezes pede dosagem de vitamina B12, dosagem de ácido fólico. Só que a variabilidade desse kit, a margem, é alta. Às vezes, quando está muito perto do limite inferior, às vezes você tem dúvidas se tem deficiência de vitamina B12, se não tem deficiência de ácido fólico. Então, você pode lançar mão de outro exame, que é a dosagem de homocisteína sérica e a dosagem de ácido metilmalônico. Então, na deficiência de vitamina B12 e de folato, a homocisteína sérica vai estar aumentada. E na deficiência de vitamina B12, somente o ácido metilmalônico está aumentado. Hoje, assim, a gente considera assim, o padrão ouro para diagnóstico da anemia megaloblástica por deficiência de B12 ou ácido fólico, a dosagem de homocisteína sérica e de ácido metilmalônico.
Só que são exames um pouco mais caros, que às vezes a gente não usa de rotina. Aqui só lembrando a importância do folato e da cobalamina, né, que são importantes, então, na síntese de purinas, de ácidos nucleicos. Se não tiver deficiência deles, vai levar a uma síntese inadequada dos ácidos nucleicos e pode levar a um quadro de anemia, não só de anemia, como de deficiência na produção dos leucócitos e plaquetopenia. O paciente na anemia megaloblástica pode ter uma pancitopenia, não somente a anemia. Então, causas de deficiência de B12, como a gente viu lá na absorção de B12. Você pode ter autoanticorpos contra o fator intrínseco, que é a anemia perniciosa. Então, se o fator intrínseco não vai ligar a B12, você vai ter uma anemia. Na gastrite crônica atrófica, vai ocorrer diminuição do fator intrínseco, o paciente pode ter uma anemia megaloblástica. Na gastrectomia, na gastrite também, pode cursar com anemia megaloblástica, tá certo? Anemia megaloblástica é a patologia hematológica que é melhor de tratar. Por quê? Porque ela responde rápido ao tratamento, o paciente melhora os seus sintomas e, e essa anemia não vai evoluir para outra patologia hematológica mais grave. O paciente fica muito feliz. A gente pode ter deficiência de B12, por exemplo, paciente com doença de Crohn, outras doenças comprometem o ilho, como tuberculose, cistilinfoma também no ilho, que aí vai ocorrer diminuição da absorção da vitamina B12. Drogas também, o omeprazol, que vai diminuir a acidez, pode levar a uma deficiência de B12. Metformina também pode levar a uma diminuição da absorção de B12, não se sabe o mecanismo exato. Lembrando que os pacientes portadores de HIV, ele até 40% podem ter deficiência de B12 por várias causas, né? Muitos têm diarreia, descamam as células do intestino, diarreia por isóspora, criptosporídeo, né? E medicações podem levar à deficiência de B12 nesses pacientes. Então, de vez em quando, dose B12 no paciente HIV positivo. E na população idosa, a gente, né, tem aumentado a frequência de B12, pelo próprio uma gastrite atrófica, né, ingestão prolongada de antiácidos, né, hoje, cada vez mais, a gente quer diminuir o uso dessa medicação. A cirurgia bariátrica tem uma relação com o H. pylori, não é que o H. pylori leva à deficiência de B12, mas foi observada uma relação, tem paciente que tem H. pylori e tem deficiência de B12, é igual o paciente que tem H. pylori e tem um linfoma chamado MALT no estômago, né? Tem uma relação, mas não é a causa do linfoma. E anemia megaloblástica por deficiência de folato. Na deficiência de folato, né, essa anemia vai desenvolver mais rápido do que quando se desenvolve pela deficiência de B12, porque o estoque de folato no organismo é menor, né, colocando a necessidade diária com o estoque é bem inferior essa relação do que a relação com a vitamina B12. Causas de deficiência de folato, né? Aqui só destacando o alcoolismo, né? O uso de drogas, várias drogas, né? Tá certo? Por exemplo, trimetopim, dipirimetamina é usado para toxoplasmose ocular, usa uma dose alta, que pode levar à inibição da síntese das purinas lá. Aí o paciente pode ter uma anemia megaloblástica, né? Neurotóxico também é usado, né? No paciente HIV positivo, então pode desenvolver uma pancitopenia e ser uma anemia megaloblástica. Dentre as manifestações clínicas por deficiência de B12 e folato, só lembrando, né, que só a deficiência de B12 que vai dar um quadro neurológico, porque ela é importante na síntese da baía de mielina, então um quadro que a gente chama de degeneração combinada subaguda, e que o paciente pode ter parestesias, ataxia e alteração da propriocepção. Já teve paciente internado no hospital que estava
em outra cidade, por aqui perto. De vez em quando tomava sangue, tomava 2 bolsas de sangue, daí um tempo tomava outra bolsa de sangue. Ele chegou a ser internado, passou no ambulatório de hemato, chegou a ser internado, no fundo que ele tinha por trás era uma anemia por deficiência de B12. Esse paciente chegou a ser sondado, sonda vesical de demora, teve ataxia, ele foi tratado e não foi revertido totalmente o quadro, mas ele saiu sem sonda, saiu andando, mas permaneceu com parestesias que não se reverteram. É mais raro hoje em dia, mas eu acho que a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial desses pacientes. E vou falar um pouquinho da fisiopatologia da anemia ferropriva, que é a mais frequente no mundo. O ferro no organismo está na hemoglobina, nos eritrócitos, na mioglobina, no citocromo, no plasma está ligado à transferrina e ele está como estoque na ferritina. Então, ele é absorvido no duodeno, é utilizado nos músculos, na mioglobina, na medula óssea, tá certo, para a síntese das hemácias, e estocado no fígado. E a gente perde o ferro, pela descamação de células, e mulheres pela menstruação. Só lembrando que o ferro também, em alta concentração, ele é tóxico para o organismo. Ele se deposita no pâncreas, pode levar a diabetes, deposita na tireoide, pode levar a alterações de tireoide, deposita no fígado, e pode depositar no coração também. Então, tem que ter um equilíbrio, do ferro no organismo, não pode estar em excesso e nem em falta. E aqui os mecanismos de redução da eritropoese, a gente tem na deficiência absoluta de ferro, quando não tem o ferro para sintetizar as hemácias. E são várias as causas, além da perda sanguínea, a gente pode ter uma deficiência funcional, quando o paciente usa eritropoetina, vai ter uma demanda maior de ferro, e se esse paciente não possuir esse ferro disponível, vai ter uma deficiência funcional. A cirurgia gástrica, bariátrica, pode alterar a absorção de ferro também. A gente tem os estágios da deficiência de ferro. Tem um estágio que o estoque começou a diminuir, depois já tem uma fase que a ferritina já está baixa, mas o paciente não tem anemia ainda, são aquelas mulheres em idade fértil, que menstruam, elas podem ter baixa de ferritina, mas não ter anemia. Aí sangra um pouquinho a mais, aí vai ter a anemia. E o terceiro estágio é aquele que o paciente já possui a anemia. Aqui, como eu já tinha falado, deficiência funcional de ferro, Por exemplo, o paciente com insuficiência renal crônica, ele tem deficiência de eritropoetina, então ele usa a eritropoetina, para diminuir a anemia. Mas se ele não tiver o ferro também numa quantidade suficiente, na circulação, ele pode ter anemia por deficiência também funcional de ferro. Por isso que, de vez em quando, o paciente toma um Noripurum EV lá durante a hemodiálise, além da eritropoetina. E na anemia de doença crônica, que também é anemia da insuficiência renal, que é normo-normo, A hepcidina, que é regulada pela hepcidina, que é a principal proteína reguladora do metabolismo do ferro no organismo. Eu vou mostrar no próximo slide aqui. Então, a hepcidina, ela é sintetizada no fígado e é a principal proteína reguladora do ferro no organismo. Como que ela funciona? Nós temos um enterócito, aqui um macrófago, o ferro da dieta entrou no enterócito, e a gente tem uma proteína que chama ferroportina na membrana do enterócito, do macrófago aqui. O ferro sai de dentro da célula, passando por essa ferroportina e caindo na circulação. Mas, quando essa ferroportina se liga à hepcidina, não ocorre essa liberação do ferro de dentro da célula. Então, o organismo, na anemia, quando tem hipóxia, ele diminui a síntese de hepcidina, então ela não vai se grudar à ferroportina e vai deixar passar o ferro de dentro da célula para o organismo, para tentar reverter essa anemia, certo? Mas, na doença crônica, infecção e inflamação, nas doenças crônicas, já tem aumento da interleucina 6.
Então, essa interleucina 6 vai estimular o fígado a produzir hepcidina. E o que ela faz? A hepcidina vai se ligar à ferroportina, aí esse complexo ferroportina-hepcidina vai ser internalizado e destruído. Com isso, o ferro de dentro da célula não vai passar para a corrente sanguínea. Então, a gente vai ter aquela diferenciação entre anemia ferropriva e anemia de doença crônica. Na anemia ferropriva, a gente tem o estoque, né, a ferritina baixa, com ferro sérico baixo. Na anemia de doença crônica, a gente vai ter a ferritina alta, mas com ferro sérico baixo. Por quê? Porque esse ferro, aqui, esse estoque de ferro, o ferro dentro da célula, não vai cair na circulação. Então, na hora que a gente pedir o exame, a ferritina vai estar alta, com ferro sérico baixo. Por quê? Por causa da hepcidina, que não se ligou à ferroportina e não deixou ocorrer essa liberação do ferro para a corrente sanguínea. Esse é o principal mecanismo, né, da anemia de doença crônica. Eu acho que é importante a gente guardar que a hepcidina é a principal proteína reguladora do metabolismo do ferro. Isso, às vezes, cai em prova de residência. Agora eu vou falar um pouquinho, né, de um modo de a gente fazer um raciocínio clínico, né, que eu acho que é importante, que é o objetivo também desse curso, para a gente chegar a um diagnóstico da anemia. Só lembrando que anemia, né, não é a doença em si. A gente tem que procurar a causa da anemia, né? O que está por trás dessa anemia. Então, acho que é um exercício a gente ver, né, quando estiver na enfermaria, mesmo no ambulatório, né? Através da anemia, a gente pode chegar ao diagnóstico do paciente. E a gente pode usar esse algoritmo aqui, que eu gosto muito. Então, vamos ver se a gente consegue acompanhar. Então, tem uma anemia com plaquetas e glóbulos brancos baixos. Se tiver anemia com plaqueta e glóbulo branco baixo, examinar, ele tem uma esplenomegalia? Ele não possui esplenomegalia? Se ele não possui e tem anemia, plaqueta e glóbulo branco baixo, pode ser um defeito na própria medula óssea, né? Uma mielodisplasia, pode ser uma anemia, né? Tem outra doença que chama mieloma múltiplo, né? Que está envolvido nos plasmócitos, uma doença na medula óssea. Ela dá uma anemia normocítica, normocrômica, e a aplasia de medula óssea, como a gente já fez antes. Se o paciente tem uma pancitopenia e tem uma esplenomegalia, ele pode ter, né, o hiperesplanismo como causa de uma doença hepática. Aí eu vou investigar uma doença hepática viral ou outras, né? Que aí ele pode estar levando ao hiperesplanismo, ter varizes de esôfago, e essa varize de esôfago sangrar, aí levando ao quadro de anemia. Existe também o linfoma esplênico, né? Tá certo? A gente pode ter também lúpus, que forma autoanticorpos, né? Contra plaquetas, contra glóbulos brancos e contra hemácias. Então, a gente pode chegar ao diagnóstico por aqui. Agora, o paciente tem anemia, mas não tem aumento, não tem diminuição de plaquetas nem de glóbulos brancos. Então, ele tem uma anemia, ele tem uma anemia, mas tem plaqueta e glóbulo branco aumentado. Aí pode ser uma anemia da inflamação, pode ser também uma leucemia aguda, tá certo? Pode ser uma leucemia mieloide crônica, que pode dar um aumento de plaquetas, tá certo? E pode dar um aumento de glóbulos brancos também. E a gente pode ver na anemia ferropriva também um discreto aumento de plaquetas. E a gente tem uma doença hematológica que chama trombocitemia essencial, que a medula óssea produz muita plaqueta, porque ela tem um aumento da sensibilidade do receptor de trombopoetina, né, que é do receptor de plaqueta, por uma mutação no gene. Aí qualquer estímulo que chega para produzir plaqueta vai produzir muito, né? Aí é uma doença neoplásica hematológica, tá? A gente fala mieloproliferativa crônica, Filadélfia negativa. Só diferenciando aqui, que eu falei a leucemia aguda aqui, com o aumento dos glóbulos brancos. Eu falei que ela pode estar aqui também. Ela pode, às vezes, a leucemia aguda ter uma pancito e não ter aumento dos leucócitos, o paciente só apresentar como uma pancitopenia.
Vamos ver, acompanhar o raciocínio por aqui agora. O paciente tem uma anemia, ele não tem aumento de plaquetas, nem de glóbulos brancos. Então, ele só tem a anemia. Essa anemia, como que está o reticulócito? Está aumentado ou não? Então, nós temos que ver como é que está o reticulócito. Então, é fundamental, uma investigação de anemia, o exame de reticulócito. É fundamental, não dá para investigar uma anemia sem a gente fazer o exame de reticulócito. Então, tem uma anemia com leucócito e plaquetas normais, com reticulócito. Está aumentado? Se o reticulócito estiver aumentado, pode estar hemolizando. Então, você vai pedir as provas de hemólise, não é isso? A bilirrubina indireta, que vai estar aumentado, como a gente viu lá na metabolização do grupo M, DHL, né, desidrogenase lática, vai estar aumentada, pode ter uma aptoglobina diminuída. Então, ele tem uma anemia com prova de hemólise positiva ou com prova de hemólise negativa. Com prova de hemólise negativa. Então pode ser um sangramento pelo trato gastrointestinal. Ele tem uma anemia hemolítica com prova de hemólise, ele tem uma anemia, né, que se comprovou hemolítica, então você vai olhar o esfregaço do sangue, vai lá no laboratório, conversa com o hematologista que olhou, tem fragmento de hemácias nessa lâmina, tá certo? Sim ou não? Isso é importante, porque tem aquela doença que a gente comentou, a púrpura trombocitopênica trombótica, quando a hemácia passa dentro do vaso com as espículas dos microtrombos, ela se rompe e forma os esquizócitos. Então, sempre olhar a observação do hemograma. Presença de esquizócitos, né? Pode ser anemia hemolítica microangiopática. Presença de rouleau, que são hemácias empilhadas, ele pensa em mieloma múltiplo. Então, olhar a observação do hemograma, muitas vezes, dá o diagnóstico por ali. Então, o paciente possui uma anemia hemolítica sem microangiopatia. Então, você vai fazer um teste de Cumbis, né? O Cumbis deu positivo ou deu negativo? Se o Cumbis der negativo, pode ser uma anemia pode ser uma anemia por defeito, né, de membrana, né, que é a esferocitose hereditária, tá certo? Pode ser uma enzimopatia, deficiência de G6PD, ou outro. Ou uma hemoglobinopatia. Se o Cumbis deu positivo, né, ele tem uma anemia com plaquetas e leucócitos normais, deu prova de hemólise positiva, você fez o esfregaço, não tem microangiopatia, e você fez um teste Cumbis na anemia hemolítica, foi positivo, ele tem uma anemia hemolítica autoimune, pode ser por anticorpos quentes ou anticorpos frios, né? Aí você vai ver também o que pode estar por trás dessa anemia hemolítica, como o linfoma, o lúpus, né? Pode ter autoanticorpos contra a hemácia, então você vai tentar sair o diagnóstico por aqui. Agora, se você tem uma anemia e o reticulócito do paciente não está aumentado, ele tinha hemoglobina prévia normal. Se ele nunca teve hemoglobina normal, você vai pensar numa causa genética, né? Uma anemia congênita, né? As talassemias, hemoglobinopatias, tem essa anemia de Fanconi, que é uma forma rara. Agora, se ele tem anemia e não tem aumento de reticulócitos e já teve hemoglobina normal antes e agora que caiu, você olha, ele tem macrocitose ou tem microcitose? Ele tem macrocitose. Então, você vai atrás para ver se ele tem deficiência de cobalamina, de folato, ou se usa alguma droga, né, que vai inibir a síntese de purinas. Aí, se tiver diminuído, é anemia megaloblástica. Se não tiver cobalamina, folato diminuído, nem outras drogas que podem interferir no metabolismo das purinas. Pode ser uma mielodisplasia, hipotiroidismo ou anemias congênitas, como Fanconi. Agora, se o paciente tem leucócitos e plaquetas normais, tem uma anemia sem aumentar reticulócitos e ele já teve a hemoglobina normal antes. E ele não tem macrocitose. Ele tem microcitose? Não. Então, pode ser uma anemia de doença crônica, não é isso? Uma anemia normonorme. Uma anemia de doença crônica, uma anemia da insuficiência renal, tá certo? Ou hipotiroidismo. Agora, se ele tem microcitose,
você vai fazer o perfil do ferro. O perfil do ferro está alterado, é uma anemia ferropriva, você vai investigar esse paciente, né? Colonoscopia, né? Endoscopia, de acordo com o sintoma do paciente, né? Você vai investigar a perda. E se o paciente tem a microcitose, mas não tem deficiência de ferro, pode ser anemia da inflamação, né? Anemia doença crônica numa fase mais tardia ou talassemia. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, só lembrando que a gente tem que ir atrás da causa da anemia, né? Não se contentar e saber que o paciente tem anemia. Porque, por exemplo, numa anemia ferropriva, a gente pode estar repondo ferro, não, vou te passar o sulfato ferroso, vai repondo e o paciente pode ter um tumor, um adenocarcinoma de colo, né? E você vai demorar a fazer esse diagnóstico e pode fazer o diagnóstico numa fase mais avançada. Eu sei que esse algoritmo, assim, às vezes fica um pouco cansativo, mas eu sugiro, né, de ter esse algoritmo na mão e começar a aplicá-lo quando tiver um paciente com anemia. Tem um paciente lá na enfermaria de medicina interna que vocês estão avaliando, deixa eu ver se esse algoritmo aqui funciona, se eu consigo chegar ao diagnóstico dele pela investigação da anemia, que muitas vezes a gente consegue isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Luiz Cláudio, pela excelente palestra. O senhor pode retornar na tela comigo. Nós temos uma pergunta. A pergunta é: professor, nessas mulheres que não possuem um estoque de ferro, é recomendada a reposição ou apenas se elas apresentarem anemia? Se é recomendado fazer a dosagem de ferritina, que é o estoque de ferro no organismo. Se a ferritina estiver baixa, mesmo o paciente não tendo anemia, é recomendado fazer a reposição de ferro para subir a ferritina. Em torno de 40, deixaria essa ferritina. Certo. E uma outra dúvida nesse sentido seria se essas mulheres com ferritina abaixo do normal, se elas podem doar sangue ou se é uma contraindicação. É assim, quando vai se doar sangue, tem o exame de triagem que é feito lá, dosagem de hemoglobina, né? Aí faz hemoglobina hematócrito. Se a paciente tiver anemia, ela não vai doar. Só que não é feito a dosagem de ferritina. Então, se o paciente tiver no segundo estágio, né, de aparecimento da anemia ferropriva, tiver com a depressão do estoque baixo, a ferritina baixa, mas sem anemia, ela vai passar pela triagem e vai doar sangue. Tá certo? Então, o ideal, se você soubesse que tinha ferritina baixa sem anemia, seria não doar, mas na triagem não consegue detectar. Se tiver sem anemia, com a ferritina baixa, essa pessoa vai doar. Certo, obrigada. Tem mais duas. Do Diego. Professor, nos pacientes com hepatopatia crônica, como a anemia se apresentaria? Seria megaloblástica, ferropriva ou de outra maneira? Nas hepatopatias, às vezes dá uma macrocitose, a anemia, tá certo? Agora, se o paciente tiver uma hepatopatia com varizes de esôfago, né, com hiperesplenismo, essa varize de esôfago sangrar, né, ele pode dar uma anemia ferropriva, tá certo? Aí ele tinha perguntado... Microcítica. Certo. Ele tinha perguntado também quais aspectos ele teria que olhar no exame laboratorial, no caso desse paciente. O paciente com hepatopatia, no esfregaço, né? A gente olhar se tem a macrocitose, que às vezes, se ele não sangrar, se ele não estiver sangrando, o aspecto da anemia dele vai ser macrocítica, né? A massa vai estar maior. Se ele tiver varizes esôfago sangrar, quando vê lá no microscópio, na lâmina, vai ter uma microcitose com hipocromia. Aí você vai pedir o perfil do ferro, né? Que aí a gente vai ter a ferritina baixa, o ferro sérico baixo, a capacidade de ligação aumentada. Agora, se for, por exemplo, não tiver sangrando, anemia de doença crônica, de uma hepatopatia, aí, pelo mecanismo lá da hepcidina, a gente vai ter o ferro sérico baixo, mas a ferritina vai estar alta na doença crônica. Certo, obrigada. E o Jonathan Reis, ele perguntou, nos casos dos pacientes com alto nível de ferro no organismo,
a ponto de se acumular nos órgãos. Como proceder para reverter o quadro e ficar dentro de parâmetros aceitáveis? É assim, vou dar exemplo, por exemplo, né? A gente tem a doença hemocromatose, que aumenta a ferritina, que é uma doença genética, né? Os pacientes, por exemplo, tratam com a gente no Hospital do Câncer, com mielodisplasia, que é aquela doença que a medula óssea não consegue produzir, né? Todos os elementos do sangue numa quantidade suficiente, não consegue produzir as hemácias. Então, vira e mexe, né? Transfunde. Tem paciente que transfunde uma bolsa, duas bolsas de 15 em 15, até duas bolsas toda semana, né? Então, esse paciente vai ter um aumento de ferritina no corpo que vai ser tóxico. A gente pode fazer de dois modos. O paciente com hemocromatose, né? Ele vai no hemocentro e faz a sangria terapêutica. Então, a gente tira o sangue do paciente, tá certo? Vai no hemocentro, só que esse sangue, pela legislação, não pode ser doado. Ele é feita essa sangria e esse sangue é desprezado. E, por exemplo, no paciente que toma muito sangue, como esse da mielodisplasia, existem medicações que vão quelar o ferro, né, que é o deferazirox. É um quelante do ferro, para esse paciente toma o sangue e pega essa medicação na Secretaria de Saúde para abaixar o ferro, para não levar a toxicidade do ferro no organismo todo. Uhum. Obrigada pelo esclarecimento. E a última é da Ana Clara. Bom dia, professor. Qual o valor de B12 para considerarmos a reposição? Como é definida a forma de reposição? O valor depende do kit do laboratório está usando para B12, né? Então, esse kit tem uma variabilidade grande do valor mínimo para o valor máximo, essa variabilidade é muito grande e depende do kit para ter esse valor, certo? A reposição de B12 não tem uma fórmula falar, é feito sempre assim, mas na prática, né, o que a gente faz? Na primeira semana a gente dá o citoneurin, que é a vitamina B12, né, injetável, pode dar 2, 3 vezes por semana. A partir do momento que vai subir na hemoglobina, você diminui, não, faz 2 vezes por semana, faz uma vez por semana. Aí estabilizou até chegar ao valor normal da hemoglobina. Mas só lembrando que você tem que procurar a causa dessa deficiência de B12, né? Às vezes você tem uma gastrite atrófica que não está produzindo fator intrínseco numa quantidade suficiente, né? Aí depois que normalizou, aí você pode fazer uma vez por mês. Tem paciente que faz de 6 em 6 meses, tá certo? Lembrando que na cirurgia bariátrica a gente pode ter deficiência por ferro e deficiência por B12 também. Então a gente, no paciente de cirurgia bariátrica, dosar B12 e dosar o ferro sérico também. Quanto ao kit, né, igual eu falei, o ideal, o padrão outro seria dosar ácido metilmalônico, né, e homocisteína sérica, que aí você fecharia a deficiência de B12 ou de ácido fólico. Se tiver uma dúvida na dosagem, quando ela está muito no limite inferior do kit. Eu só queria falar mais uma coisa. Nós estamos vivendo essa pandemia com falta de sangue para os pacientes, né? Então, eu queria pedir quem puder doar sangue, né? Que muitas vezes a vida do paciente depende dessa transfusão, de hemácia ou de plaqueta. Só a gente lembrar isso, que está faltando sangue em Uberlândia, as cirurgias estão sendo suspensas, e também no Brasil todo. Certo. E ela perguntou também, em vegano, com qual frequência deve ser feita a reposição? É isso. Vai demorar vários anos para um vegano ter a deficiência de B12, né? O ideal é não ter. Às vezes a gente sugere fazer uma vitamina B12 duas vezes a cada 6 meses, tá certo? Mas não fazer sem ver que ela está caindo, né? Porque se às vezes ficou vegano, a partir de hoje você é vegano. Pode ser que só daqui 7 anos, 8 anos, que você vai ter deficiência de B12. Então, não fazer antes de dosar e ver que está abaixando. Mas a partir do momento que começar a baixar, às vezes de 6 em 6 meses, uma vez por ano, fazer uma reposição de citoneurin. Certo. Muito obrigada, professor, por excelência a palestra, obrigada pelos conhecimentos, obrigada a todos também que fizeram perguntas, e fica o lembrete do professor com doação de sangue. Ok.
E assim nós chegamos ao fim da nossa quarta aula do curso. O link da lista de presentes está na descrição do vídeo e no nosso canal do Telegram. Nós nos vemos novamente na terça-feira. Obrigada a todos. Obrigado.